Olá, você, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério. Esse vídeo faz parte da série Atos 2. Tinha parado no versículo 23, mas o próximo, versículo 24, vai fazer mais sentido se eu ler novamente, no caso, nesse vídeo, esse verso. Está falando sobre Pedro, que tinha explicado o que estava acontecendo para aquela população que tinha assistido à igreja que tinha acabado de receber o batismo com o Espírito Santo, e aquilo era uma grande novidade, né? E Pedro estava falando sobre Jesus. Versículo 23, Atos 2, 23. A este, está falando de Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá o teu santo veja a corrupção. Fui até o versículo 26. O que quer dizer aqui? A este, está falando de Jesus, foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ou seja, não foi uma coisa que Judas traiu Jesus, que surpresa, que novidade. Não. O próprio Jesus, no dia da do último jantar, a última ceia, ele falou para Judas: aquele que põe a mão comigo no prato, né, esse me negará, me trairá. Estava relembrando até um salmo de Davi. E aí os discípulos tinham perguntado: por acaso sou eu que vou trair e tal? Aí João tinha perguntado quem era que era o traidor. Jesus deu um sinal: aquele que eu der o bocado molhado. Jesus pegou o pão da ceia e molhou no cálice e entregou para Judas, sinalizando quem era o traidor. Jesus já sabia. Quando acabou aquela ceia, Judas estava fazendo como se ele fosse fazer alguma coisa, resolver alguma coisa. Jesus ainda virou para ele e falou: amigo, o que tens que fazer, faz-o depressa. Ele estava falando sobre o ato da traição. Ele estava falando: se apressa, pode ir lá. Jesus estava tranquilo. Jesus não estava xingando o traidor, o futuro traidor, não estava tratando mal, tratou-o como amigo. Jesus cantou um hino antes de ir para o jardim do Getsemane, e tendo cantado esse hino, né, eles foram para lá, para aquele momento de oração. Ou seja, Deus já sabia, o Senhor Jesus já sabia, não foi novidade nenhuma, foi pela presciência de Deus. Inclusive, Deus já tinha profetizado que isso ia acontecer lá em Gênesis. Lembra? Depois que o ser humano pecou e Deus deu as sentenças para o homem ia comer do suor do seu rosto. E para a mulher, Deus ia multiplicar as dores do parto, da concepção. E para a serpente, ela iria andar sobre o próprio ventre, comer o pó da terra, e do fruto da semente da mulher ia nascer que ia pisar a cabeça da serpente, e ela ia morder o seu calcanhar. A mordida no calcanhar foi a crucificação. Mas na crucificação nós vemos o Senhor Jesus também pisando na cabeça de Satanás, a antiga serpente. Ali a morte não teve poder contra o dono da vida, contra o autor da vida, que é o Senhor Jesus. E continuando aqui, se até aqui esse momento você sentiu alguma vontade de glorificar, coloca aí no comentário glória a Deus, aleluia. E aí, olha, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Os injustos eram o Império Romano.
eles que foram o meio pelo qual os judeus mataram Jesus. Não foi uma morte diretamente. Eles não tinham poder de matar ninguém porque eles estavam vivendo sobre a autoridade e domínio do Império Romano. E por isso que eles levaram Jesus para ser julgado pelo aquele império e arranjaram um motivo para matarem ele, para acusarem mesmo Jesus sendo inocente. Versículo 24. Ao qual Deus ressuscitou, está falando de Jesus, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Não tinha como a morte segurar Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Eu a dou porque eu tenho poder para reavê-la. E ele fez isso por amor de nós. Nós não tínhamos poder para reaver, não tínhamos nenhum poder, nós ficaríamos presos na morte. Mas Jesus, a morte não teve poder para vencê-lo, para segurá-lo. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Pois por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse versículo aqui está referindo-se a um salmo no qual Davi fala exatamente com essas palavras, mas estava profetizando a respeito de Cristo, do Senhor Jesus. Que essa questão de para que o teu santo não veja a corrupção, a gente pensa naquela corrupção política, financeira, aqueles esqueminhas, mas não é isso não. Corrupção desse corpo corruptível. Nós estamos vivos, estamos dessa forma. Quando nós morrermos, nosso corpo vai se degenerar, apodrecer, e isso é a corrupção. A corrupção é essa podridão que ele estava falando. E isso não aconteceu com Jesus. Lembra que Lázaro, aquele amigo de Jesus, tinha morrido e já tinha 4 dias e já cheirava mal? Então, porque qualquer corpo, se a gente comprar um pedaço de carne no açougue e esquecer aquela carne crua ali, vai apodrecer. Daqui a um dia está totalmente imprópria para consumo. De repente, depois de algumas horas, já está imprópria para consumo. Um corpo começa a entrar em degradação justamente por causa das bactérias que já estão programadas para fazer isso mesmo. Nós fomos feitos para o pó voltar ao pó. E com Jesus não aconteceu isso, porque o Senhor é o autor da vida e a profecia a respeito de Jesus que o corpo dele não iria se apodrecer. E ele realmente cumpriu mais uma profecia a respeito dele. Pois não deixa, versículo 27, pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me enche de júbilo. Aí ele continua falando, para aqueles homens: homens e irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura até hoje, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia prometido com um juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, e sua alma não foi deixada no inferno, nem sua carne viu a corrupção, conforme o sermão aqui falou. Vou dar continuidade a partir do próximo vídeo. Convido que você assista a série, deixe seu comentário aí. Se surgir alguma dúvida, coloca também nos comentários para que eu possa respondê-las, tá bom? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu?